Estão no canal Fora da Embalagem. Mais uma live, a terceira live do canal. Espera aí que a gente fique um tempinho aí batendo papo, trocando ideia. Hoje é uma quinta-feira, tá rolando o jogo. A última live eu fiz numa quarta-feira e eu não tava lembrando que tinha jogo. Aí hoje eu vi de dar uma olhadinha antes, né, pra ver se tem jogo ou não. E acabou que tem jogo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para poder arrumar o microfone, né? A imagem tá boa aí, eu acho que o som também tá bom. Pô, não tem ninguém. Hoje é feriado, né? 20 de novembro, feriado aqui. Quer dizer, agora é feriado nacional, né? Aí eu resolvi fazer essa live. E por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu trabalho ali no centro também, né? Eu trabalho lá no centro e na hora do almoço eu falei, pô, já que eu tô. Assim, eu não trabalho direto lá, de vez em quando eu vou ali perto da Praça da República. Aí eu tava lá no centro, eu falei, deixa eu aproveitar que eu tô aqui e vou dar uma olhada aí numas lojas que eu conheço, que vende uns colecionáveis aí, uns bonequinhos, carrinho, pá. E antes disso, eu fui passar numa galeria. Tem uma galeria ali na. Eu esqueci o nome dela agora, não lembro, quer dizer, eu não lembro o nome dela. Eu sei que é uma galeria que ela sai da. Ela cruza ali perto da 24 de maio, onde tem a galeria do rock ali. Essa galeria, ela é cheia de estandes, e esses estandes aí é cheio de brinquedo, cheio de colecionáveis lá. Aí tem de tudo, de todas as épocas, coisas raras, coisas não tão raras, até brinquedo de McDonald's, tem de tudo nessas lojinhas. Aí eu fui lá e falei, quem sabe eu encontro alguma coisa lá. Encontrar você encontra, encontrei bastante coisa. Só que os valores, muito absurdo. Tem coisa lá que nem é raro mais e tá com aquele preço lá. Não entendi por quê. Porque o que está acontecendo? Eu acho que esse negócio de nostalgia está relançando muito brinquedo que já lançaram. Eles estão lançando de novo esses brinquedos. Então, muitos eles colocam o preço lá em cima, igual o Falcon. Eles colocam o preço lá em cima, a Estrela relançou o Falcon, baixou o preço, só que parece que eu não sei se a Estrela ainda está fabricando o Falcon, porque eu encontro os Falcon por aí, esses dessa nova geração, e tá super caro. Então, não sei o que pintou. Aí eu ia para uma outra loja, eu ia dar um rolê na 24 de maio, que tem umas lojas também. Eu ia dar aquele rolê para procurar bonequinho e carrinho. Só que aí eu vi os valores ali, aí eu falei, meu, tá muito caro. Eu falei, comecei a entrar em deprê, eu falei, meu, nem vou ficar dando rolê aí no centro, porque eu não vou conseguir comprar nada com esses valores. Aí tá, passou. E eu trabalho ali perto da Armênia, e da Armênia ali para o Brás não é muito longe. Aí eu estava fazendo uma pesquisa na internet, aí eu pensei, pô, deixa eu ver se tem lojas aqui perto, né, ao redor, loja de brinquedo. Porque o canal ele tem 3 meses. A minha coleção que eu tenho aqui dá para fazer vídeo um bom tempo. Mas mesmo assim eu quero ver como que tá os brinquedos novos, eu quero ver o que que tem, o que que tá acontecendo aí no mercado. Por exemplo, eu gosto muito de bonequinho, então é uma coisa que eu manjo mais que carrinho, que diecast. Os diecast, né, os carrinhos de ferro. Hot Wheels, Maisto. Inclusive tem até um vídeo no canal aí que tá bombando, que assim, bombando a nível do meu canal, que eu mostro, eu faço uma comparação entre marcas e tento descobrir por que às vezes uma marca com mais detalhe, mais trabalhada, é mais barata que o Hot Wheels. O Hot Wheels eu acho que ele tá muito, tem muita gente que gosta. Eu gosto também, eu tenho Hot Wheels aqui, só que ele tá com preço, ele tá com um mercado muito estranho.
Tem aquelas aberturas, esqueci o nome, que os caras fazem aquelas aberturas de caixa re-rap, coleciona. Tem umas lojas aí que eles abrem uma caixa, você tem que se inscrever, não sei qual é o esquema. Você vai lá, eles abrem aquela caixa para você, depois que eles vendem para o público geral. O público geral acaba pegando praticamente o resto. Porque nessas caixas eles podem vir uma série, uma coleção, um carrinho que em pouca quantidade. Então aqueles que abriram a caixa vão pegar primeiro e tem os que pegam para revender, por isso que você encontra aí no Mercado Livre, o LX da vida, eBay, Hot Wheels de R$ 200, de R$ 1.000, um carrinho que tá valendo agora 20, que eu também acho caro, porque vocês podem ver aí nesse vídeo que eu fiz comparando que uma marca que eu tô gostando muito, quer dizer, já conhecia, é a Maisto, né? Gostei muito do carrinho da Maisto e da Matchbox, que a Matchbox, acho que até antes da Hot Wheels. E a Matchbox, eu lembro que na década de 80, meu pai comprava os carrinhos para mim, carrinho de ferro, e era o Matchbox. E aí, bom, o que eu tava falando então? Trabalho ali perto da Armênia e falei, deixa eu procurar umas lojas que tem aqui ao redor. Acabei achando uma loja no Brás. Não vou falar o nome dela agora, porque eu tô com um projeto aí, e aí depois vocês vão entender. Mas eu achei a loja, eu vi a fachada dela, eu vi os brinquedos que tinham, né? Aí eu falei, quer saber? Eu tô numa vibe aí de pegar uns brinquedos meio genérico. Tem um outro vídeo aqui no canal também. Vou deixar aqui, ó, na descrição depois que tiver gravado. Aliás, esses vídeos eles estão na descrição aqui já. Eles já estão na descrição aí, mas depois eu vou deixar um card com esses vídeos. Comparando, eu comprei um soldadinho, nem sei lá que marca que é, eu paguei R$ 20, não, mentira, paguei R$ 10. Paguei R$ 10, ele é cheio de detalhe, veio com uma moto, ele vem com algumas armas, então é assim, é uns brinquedos que dá para você customizar, dá para você pegar umas peças e colocar no seu G.I. Joe, se você ter G.I. Joe, que é outro colecionável, outro action figure, como eu gosto de falar, bonequinho, outro bonequinho super caro. Hoje, para você comprar o G.I. Joe, se você não comprar lá fora, que é muito mais em conta, para você comprar aqui no Brasil, é complicado o negócio. Acabei indo nessa loja lá do Brás, e a loja enorme, gigante, gigante, gigante. Os preços lá embaixo, ótimo assim para quem quer comprar presente de Natal, agora, né, nessa época. E essa loja aí tinha vários achados. Então, nessa loja aí do Brás, vou mostrar assim rapidinho para vocês, tá? Peguei esse daqui, que é cheio de detalhe. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, cheio de detalhes ele. Tem um barco, um helicóptero, tem um posto avançado, tem um monte de arma aqui também. Cheio de coisa. Já já eu falo o preço dele para vocês. Comprei esses carrinhos de ferro aqui também. Dá uma olhada. Fusca, que é tradicionalzão. Fusca e uma perua. Gozado que ele vem assim, né? Ele vem de uma forma diferente. E assim, olha a embalagem. Mesma embalagem. Aí já já eu falo para vocês de onde que é esses carrinhos aqui. Daniel Costa, e aí Daniel, beleza? Seja bem-vindo aí, Daniel. Ó, esses aqui, Hot Wheels, comprei lá também. Esse eu comprei, eu gosto mais ou menos assim de os carrinhos que eu gosto de colecionar é caminhão, ônibus e trator, os bruto. Mas eu gostei muito desse daqui. Achei muito legal. Comprei esse e comprei esse ônibus diferente, que eu não tinha esse ônibus que tem uma bicicleta na frente. Tem esses aqui. Outra coisa, esses daqui, só quem é mais 40 que vai conhecer, que vai lembrar. Esses aqui é o Big Frota da Gulliver.
Então a Gulliver lançou, deixa eu pegar um aqui, ele é mais conhecido esse daqui, ó, que tem o caminhão de lixo e o guincho. Esses aqui, eles são muito conhecidos porque a Gulliver lançou na década de 80, 90, como com o mesmo nome, como Big Frota. E aí essa empresa aqui, Matois, ela relançou esses carrinhos. Daniel, quantos anos você tem aí, Daniel? Depois você fala aí sua idade aí pra gente trocar ideia aí. Esse daqui, você acha no Mercado Livre? Eu tava fazendo uma procura, eu consegui achar por R$ 150, R$ 50 esse carrinho aqui. Daqui a pouco eu vou falar o preço que eu paguei no mesmo. Tem algumas diferenças, quer dizer, algumas não. Uma única diferença que tem é a roda. O detalhe da roda. O resto é tudo igual. Outra coisa que é da minha época, sou mais 40, são aqueles bichinhos da Gulliver. Fazia também de, de fazenda. Aqueles tem camelo de zoológico. E é muito louco, porque depois que eu abri, aqui embaixo, dá pra gente ver o símbolo da Gulliver meio derretido. Então, essa empresa aqui, a Matois, eu tirei essa informação na minha orelha. Eu acho que eles devem ter comprado as formas da Gulliver, pegado, a Gulliver deu para eles, não sei o que aconteceu, de alguns brinquedos, e eles refizeram esses brinquedos, relançaram. Eles relançaram, só que a forma ainda tem aquela marca da Gulliver, aquele triângulo com o menininho. Ainda tem, mas tá meio borrado, tá meio derretido. Então, hoje na live, além da gente bater esse papo, eu vou fazer um box dessas compras aqui que eu fiz lá do Brás. Lembrando que um action figure hoje, se você comprar aí não sei, um Homem-Aranha, dependendo, deve custar uns 150, 200, tá mais ou menos nessa faixa. Eu comprei aqui uma pancada de coisa, eu paguei R$ 140. Paguei um pouco mais caro aqui por causa do boneco que parece o G.I. Joe, só que assim, ele é muito mais detalhado, muito bem trabalhado, ele é melhor trabalhado do que eu já tenho vídeo aí no canal, de um outro, daquele que vem com a moto. Que eu fiz o vídeo dele, ele tem um pouco de rebarba e tal, e esse daqui o detalhe é muito bem feito. Aí, antes de mostrar esses daqui, eu tava querendo saber de vocês o que vocês acham, por que tá tão caro os colecionáveis, brinquedo assim em geral. Porque eu lembro, às vezes eu olho aqui, pessoal, porque eu tenho uma colinha aqui, umas coisas que eu percebi, que eu anotei, né? Que nos anos 80, por exemplo, não era tão barato, mas parece que era mais fácil você ter brinquedo. Então, quem nasceu dos anos 80, 90, pegou uma leva de brinquedo. Por exemplo, eu lembro que meu pai ele vinha do trabalho e às vezes não sei onde ele passava, eu sei que ele aparecia com um carrinho da Matchbox, um carrinho de ferro. Então, eu tenho mais dois irmãos, então minha mãe, ele tinha que sustentar a casa, mas dava para comprar esse carrinho de ferro. Hoje, complicado, né, comprar isso daí. Outra coisa que eu lembro que eu ia com a minha mãe, eu moro, para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, na capital, sempre morei na Zona Sul, agora eu tô aqui na Zona Oeste. Lá na Zona Sul tem o Santo Amaro, Largo 13. Aí eu ia com a minha mãe muito para lá, no Largo 13, quando eu era pequenininho. E ela uma vez comprou, não é esse daqui é um relançamento, mas comprou o Condor, que eu adorava o Condor. É um dos meus bonecos preferidos. Isso daqui foi um trampo para achar, porque esse daqui, quando foi lançado na década de 80, os caras estavam vendendo por R$ 5.000 no Mercado Livre. Aí eu falei, meu, sem condições, eu não vou comprar esse boneco aí. Só que aí ele foi relançado
na CCXP, aqui em São Paulo. Então, quem foi lá na CCXP comprou esse boneco aqui para revender. Aí paguei, já faz uns 3, 4 anos, uns 3 anos que eu tenho esse boneco aqui. E eu paguei, eu acho que 300 a 500 reais em 12 vezes. Ah, eu encontrei esse valor, eu falei, não, eu vou pegar. E hoje você já não encontra mais com esse valor também. Já dá aquele valor de 5 mil, mil e pouco por aí. Então eu lembro que minha mãe, quando comprou esse original, na época, era barato. Assim, não era super barato, mas dava para comprar. Tipo, eu ficava sem receber outro brinquedo, outra coisa, porque tinha ganhado esse daqui, dava para pegar esse daqui. Um dia eu vou fazer um box desse aqui. Eu nem abri ele ainda. Então, dava para pegar, dava para comprar alguns bonecos. E hoje em dia estão super caros. E não é só esses aqui que é articulado, aqueles de estátua também. Eu não gosto muito. Uma vez eu comprei, consegui comprar um Thor lá no centro de São Paulo, porque não existia na década de 90, 2000, boneco do Thor. Agora, com a Marvel filme, agora você encontra um monte de coisa, mas antes era super raro encontrar boneco. Aí eu comprei uma estátua que você tinha que pintar dele. Então tem isso. Outra coisa, a minha coleção começou. Tenho um vídeo em um outro canal com esse aqui, por exemplo, o Demolidor, da Secret Wars, daquela série. Eu já perdi os bastões, eu fiz de madeira, pintei com esmalte de unha. Esse daqui eu comprei no centro, na 7 de abril. Então, esse foi o meu primeiro Marvel. E esse aqui foi o meu primeiro DC, o Brainiac, que era da coleção Super Powers. Lançaram quase na mesma época. Eu já falei isso em outras lives, que eu gosto de colecionar, sempre gostei de bonequinho, sempre colecionei, tem alguns veículos também, alguns carrinhos, mas o meu forte é bonequinho. E Secret Wars, eu tinha bastante deles, eu conseguia, eu devia ter uns 13, 14 anos. Depois, o Super Powers também, eu fiz quase a coleção. E o Batmóvel, a nave do Super-Homem, eu consegui à base de troca. Nem dinheiro eu gastei. E eu tinha quase a coleção completa. Sem trabalhar, sem depender muito dos pais, através de troca de outros brinquedos. Às vezes pegava um dinheiro do lanche e conseguia comprar Super Powers, Secret Wars. Hoje não dá, sem condições. Você não compra um boneco desses licenciados assim por menos de, quer dizer, por 20 reais. Não tem como, você não consegue comprar isso daí. Aí o que que eu faço agora? O que que eu faço agora não? O que que eu fiz durante a minha coleção? Muitos dos bonecos que eu tenho até hoje, eu comprei fora do hype. Por exemplo, lançava o filme Senhor dos Anéis. Então, você ia na ReHap cheio de bonecos Senhor dos Anéis. Só que aí passava aquele hype do filme, passava 2, às vezes 3, 1, 2 anos, você ia lá, os bonecos estavam tudo lá encostado de alguma prateleira, no fundo, caído. Aí que eu aproveitava e comprava. Claro que tem aquele momento que você quer aquele boneco do hype ali, lógico, mas assim, às vezes, fala, não, eu acho que dá para esperar, ou eu ia na loja sem procurar algo específico, eu ia por ir. Então eu ia até a ReHap, chegava lá, deixa eu dar uma olhada nas novidades. Aí eu via que tinha muito boneco, muito carrinho, muito caro, e lá no fundo se encontrava derrubado, sujo, compraram, devolveram aquele boneco que já foi um hype. Aí que eu comprava, mais barato. E tinha coleção, e depois de, sei lá, 5, 4 anos, já tornava aquele boneco, já ficava raro. Se fosse vender, você já conseguia vender muito mais caro do que você comprou. Então tem esse esquema também de você esperar o hype passar para você ter outras coisas. Só que eu tenho um vídeo aí que eu quero fazer do hype da Fórmula 1 do McDonald's, porque eu tava no hype, eu ia pegar porque
eu recebo o Vale Refeição, eu falei, meu, eu vou pegar o combo do com esse Fórmula 1 com Vale Refeição e deu certo, né? No aplicativo dá para você fazer isso. Compra pelo aplicativo, pega lá o QR Code, vai até o McDonald's, chega lá, você pega lá. Então, só que aí eu vou fazer um vídeo contando essa saga porque eu desisti de comprar esse Fórmula 1 no meio do caminho, dentro do shopping. Vai ter um vídeo falando sobre isso daí. E outra coisa é, além de você não comprar um brinquedo no hype, é comprar em outros lugares, como esse daqui, Buzz Lightyear, gigante ele, né? Esse Buzz Lightyear aqui foi, acho que o primeiro que eu comprei do AliExpress. Paguei super, hiper, mega barato nele. Ele é todo... Ele tá meio gaguejando que a bateria dele tá fraca. Nossa, agora ele não vai parar nunca de falar. Bom, falou. Bom, o Buzz Lightyear eu comprei no AliExpress e paguei super barato nele. Veio certinho. Agora ele fica guardado dentro do guarda-roupa. Só que agora ele tá ficando um pouco amarelado. Mas isso daqui você consegue tirar com aquelas buchinhas mágicas. Ou se ele ficar totalmente amarelado, tem uma forma de você desmontar e limpar isso daqui. Mas isso daqui é mais pra frente, quando eu fizer uns vídeos de customização. Aí eu vou explicar para vocês como limpar. Então, um dos meios de você fazer sua coleção, AliExpress. Esse daqui eu comprei em 2000 e pouco. Esse Homem de Ferro. Vocês podem ver que é tudo gigante. Tem o Buzz Lightyear. Olha a comparação desse daqui, do Demolidor. Esse daqui é um legítimo Toy Biz. Para quem conhece aí Marvel, para quem conhece a marca, você tá ligado que isso daqui é coisa rara, joia. Esse Homem de Ferro, eu comprei ali no centro, perto do metrô Tiradentes, numa loja que vende produto de pesca. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo algum serviço na rua. Eu tinha, era na década 2002, 2005, alguma coisa assim. Eu estava lá na rua, eu estava passando nessa rua, quando de repente passei em frente a essa loja de caça e pesca. Loja de caça e pesca. Do nada tinha um monte de caixa lá com um Homem de Ferro e tinha algum outro boneco que agora eu não vou lembrar mesmo. Na época eu cheguei, achei o máximo, gostei muito dele. Tinha um dinheirinho ali, ia ficar duro, mas fui lá e comprei ele. Comprei, aí depois que eu fui ver que é um legítimo Toy Biz. E assim, comprei andando no centro. Então, você vai acostumando, você vai andando assim, você vai acostumando o seu olhar a encontrar essas coisas. Então, já foi ali AliExpress, uma loja de caça e pesca. Comprei esse daqui. Esse daqui, quero ver se vocês acharem um outro desse aqui no Brasil. Não acho, hein? Já vi no Mercado Livre, já vi o LX, não acha. Esse daqui também é gigante. Ele tem um monte de mecanismos de luzes, de fala, só que ele não está funcionando porque eu tirei essas baterias, tirei a pilha para não estragar, né? Que eles ficam guardados. Aqui era cheio de água quando eu peguei ele. Só que quando eu peguei ele, a água estava meio verde, aí eu tirei esse capacete, limpei ele. Só que assim, ele precisa de um trato melhor, mas assim, tá, ele tá guardadinho, ele é todo articulado. Para quem não lembra, esse aqui é o criado do Megamente. Sabe o desenho Megamente? Então, esse aqui é o criado, é aquele peixinho que tem essa armadura aqui que parece um gorila. Esse boneco super raro, você não encontra, já falei. Procura aí depois você aí no Mercado Livre, OLX,
e procura no eBay para você ver o valor dele. Esse daqui eu comprei aqui numa praça, uma rua que tem... O pessoal vende antiguidade. Ali na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. É outra coisa que eu tava indo... Eu tô achando que eu tava indo na pós, era um sábado. Porque a feira é de sábado. Eu tava indo na pós, aí eu falei, quer saber? Eu vou dar uma descidinha aqui na Benedito, porque aí eu vou dar uma olhada o que que tem lá. Só fui sem procurar nada, quer dizer, procurando, mas fui dar um rolê. Fui dar um rolê, de repente tinha um cara lá vendendo. E tava um preço assim, que na época, eu acho que era uns R$ 150, uns R$ 120. E eu achei caro, achei caro. Aí eu falei, caramba, meu, tá esse valor aí. Aí eu comecei a negociar com o cara. Eu falei, meu, e se eu der o dinheiro? Mas eu acho que eu não tinha dinheiro. Será que eu negociei com ele com dinheiro? Eu acho que foi. Eu falei, eu tenho dinheiro, mas eu tenho tanto. E se eu tirar isso daqui no banco, te der o dinheiro, você não dá um desconto? O cara acabou dando um desconto. Peguei esse daqui. Nossa, não. Já tentaram comprar. Eu já tentei vender ele. Tava precisando de dinheiro uma época aí, quer dizer, ainda precisa, né? Mas tava bem apertado, tava bem feia a coisa. Tentei vender ele, ainda bem que eu não consegui, porque eu não encontro mais um boneco desse aqui. E assim, olha a minha mão, eu tenho. Olha o Hot Wheels. Pronto, vou comparar aqui, ó. Olha o tamanho do Hot Wheels aqui perto dele. Pessoal, gostaram da mesa? Daqui na verdade não é a mesa, é um banco, tá? Olha eu contando as coisas. Então, já foi AliExpress, uma loja de caça e pesca e uma feirinha de antiguidades, Benedito Calixto. Tem um vídeo aí no canal que eu comparo o Jeep SOS Comandos da Gulliver junto com um Jeep que a Gulliver também vende, que chama Máquinas Gulliver. Tá o vídeo aí. E esse Jeep, porque eu falei, o que eu lembrei agora, esse Jeep SOS Comando eu comprei na Feira do Rolo. Na Feira do Rolo aqui em São Paulo. Depois eu posso falar também o endereço para vocês. E aí comprei para comparar. Outra forma que eu comprava, que eu comecei a comprar as coleções, esse aqui. Não sei quem é Marvete aí, eu gosto de todos, então comigo não tem. É igual videogame. Eu gosto de Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, eu não ligo para essas coisas. Esse Justiceiro gigante, mais uma vez, deixa eu colocar um Hot Wheels perto aqui, ó, para vocês dar uma olhadinha. Esse Punisher Justiceiro eu comprei quando o dólar estava quase 1 por 1 do real. Então, quando o real ele estava quase o mesmo valor de $1, 1,20, alguma coisa assim, eu comprei no eBay. O eBay, para quem não sabe, é como se fosse um LX lá dos Estados Unidos, fora do país. E aí eu comprei de um cara do Texas, esse boneco. Ele veio lacrado, tudo bonitinho, e comprei super barato. E na época não tinha importação, porque eu comprei de uma pessoa. Então no eBay, quando você vende de uma pessoa para outra, ele não cobra impostos. Então ele veio super barato. Eu lembro que na época não dava o valor que eu paguei ele, não dava para você comprar um bonequinho normal, um action figure normal, um Homem-Aranha, um Wolverine da vida. Não dava. Acabei comprando ele. Ele é todo articulado, cabeça, ele se mexe todo. Se vocês quiserem aí, deixa aí no comentário aí que eu faço um unbox dele. Não um unbox, eu faço um vídeo detalhado, né? Vocês podem comparar, pode ver no canal aí o estilo do vídeo que eu faço. Posso fazer o mesmo estilo para ele também. Mostro direito, eu conto a história dele, tudo isso daí. Então, uma das formas também que eu comecei minha coleção foi comprando no eBay. Outra forma é indo em algumas lojas pouco conhecidas assim do grande público, mas quem é colecionador conhece. Eu tô com a produção aqui, a produção tá doida para aparecer no vídeo. Ela tá
Aqui, ó, o nome da produção é Avelã. Ai, tá pesado a Avelã, hein? Olha aqui, essa aqui é a Avelã, é a produção, me ajuda muito aí nos vídeos. Eu deixei a porta aberta aqui do quarto para ver se ela acostuma com eu gravando, fazendo essas lives aí não, enfim. Ah, Seal Dreams, cara, já imaginou um do G.I. Joe classificado desse tamanho? Jesus. Então, você sabe que tem uns bonecos que eu compro aqui, que nem esse daqui, ó. Eu acho que as peças ele serve no G.I. Joe classificado. É que eu não consigo falar muito de, de inglês, mas sou a Silvana. Oi, Silvana. Ah, Seal Dreams é a Silvana. Silvana daqueles de videogame? Eu tô olhando aqui do lado, porque assim, eu tô com o celular aqui na frente, mas aqui eu deixei o tablet aqui da minha esposa, porque eu enxergo melhor no coisa. Mas enfim, gostou da Velan? A Velan sempre aparece aí nos vídeos, sempre tá me ajudando. Onde eu parei? Então eu já mostrei aqui. Rádio Louca. É a Silvana da locução Rádio Louca. Tá certo, aquele abraço, hein, Silvana? Valeu aí por você estar na live acompanhando a gente. Então eu já mostrei para vocês aqui que eu comprei bonequinho em uma loja Caça e Pesca, no AliExpress, numa feira de antiguidade, no eBay e outra loja, essas lojas. Tinha uma loja ali na Rua Augusto, para quem é aqui de São Paulo. Eu acho. Não sei se coleciona, eu não lembro o nome dela. Esse boneco aqui, ele é um boneco, é um herói coreano. Nossa, minha memória tá cada vez pior. Nossa, eu acho. Vou ver se até o final da live eu consigo lembrar o nome dele. Ele tem uma alavanca aqui atrás que mexe o pescoço. Esse boneco também ele é gigante. Só peguei os gigantes hoje aqui, ó. Olha o Hot Wheels aqui perto. Então, assim, ele também é gigante. E esse boneco, eu comprei ele super barato porque ele veio quebrado. Não sei se ele veio quebrado ou desencaixado. Ele é aquele sistema que tem um elástico aqui dentro da perna. Então, eu acho que alguma criança, alguém foi mexer na perna e quebrou esse elástico, desencaixou. Aí eu consegui dar um nó no elástico com uma pinça e puxar. Oh, obrigado, Avelã. Oh, baixa aí, mulher. Fica aí. Desculpe aí a produção ter entrado aí. Mas assim, esse boneco também, ele tem pilha, ele tem movimento, eu tirei a pilha dele, mas ele tem um monte de fala. Esse braço dele tem um monte de luzes, ele faz um monte de som. Ele faz um monte de coisa. E é um herói coreano. Eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu gostei dele, eu gostei do tamanho dele. E na época eu também comprei uns 2, 3 personagens, só que pequeno, de 15 centímetros. Eu comprei tudo isso daí e paguei super barato porque ninguém queria, ninguém conhecia. Faz parte da minha coleção. Hoje eu não sei quanto que custa um boneco desse aqui também. Não sei quanto que custa. Também não acha no Brasil. Tanto ele quanto o criado são coisas que, você não acha aqui. É raridade total. Então é isso. Quero mostrar para vocês que dá para fazer uma coleção, dá para você começar. Pessoal, tô sentado aqui no chão, tá? Tem um colchonetezinho aqui. Dá para vocês começar a coleção gastando pouco. Então, por exemplo, vamos abrir esse daqui para ver? Esse carrinho aqui, ó, que eu comprei lá no Brás, eu reparei que tanto o outro lá que eu comprei numa outra loja, quanto esse carrinho, esse daqui, que eu acho que provavelmente, né, vem da China,
eles são numa fábrica, quem importa é lá em Itajaí, Santa Catarina. Então, preciso visitar essa cidade, porque lá deve ter brinquedo da rodo, né? E eu gostei muito disso daqui, ó, desse carrinho aqui. Eu paguei R$ 10. R$ 10 não é tão barato igual o Maisto que eu comprei, que eu mostro aí num vídeo do canal. Tem uns aí que eu paguei 5. Esse daqui foi R$ 10. Mas eu achei que valeu a pena. Eles vêm todo com essa mesma embalagem, né? Deixa eu mostrar melhorzinho aqui para vocês. Deixa eu colocar a luz aqui. Então, todos eles, ó. Esse daqui, tanto esse com o Fusca. E eu acho que só tinha mais um outro modelo. Não tinha tanto modelo. E esses aqui eu achei no caixa. Na hora que eu escolhi todos os bonecos, os carrinhos lá que eu escolhi, no caixa que eu vi esses aqui. Então eles têm a mesma embalagem. Atrás tem algumas informações, né? Falando que é um carro de metal, que ela é de Itajaí. Tem um selinho aqui do Imetro. Sei se foi mesmo. Pessoal, desculpa aí que não é terremoto não, tá? É a produção pulando para lá e para cá. Não sei quem é que já teve gato preto aí. É a primeira vez que eu tenho gato preto, mas todo mundo fala que é super ajeitado. Às vezes ele voa aqui, ó. Se passar voando, não é o Batman, não é o Homem-Aranha, é a avelã passando, tá? Então vamos abrir esse blister aqui. Nossa, eu tô com estilete bom, hein? Quem tá aí na live, gente! Pessoal, não esqueça, ó, de se inscrever. Tá aparecendo aqui, tá aparecendo ao contrário, né? Eu não sei ainda mexer nesse negócio. Não sei porque tá ao contrário essa lente aí. Mas aqui tá a placa de se inscrever. Vou deixar aí, vai. Deixa aí. Mas pessoal, quem não é inscrito, se inscreve, deixa aquele joinha. O joinha é o que movimenta o canal, é o que o YouTube fala, nossa, tá valendo a pena, vou mostrar o vídeo desse gordo careca por aí. Então, dá aquele joinha, ó, porque tem uma galera vendo aí, mas tem pouco joinha. Dá aquele joinha aí, aproveita que é grátis ainda. Agora vamos falar desse carrinho aqui. Pessoal, eu vou tirar o óculos. Sou velho, tô na parte de ver de perto com óculos. Tem umas coisas aqui. Deixa eu pegar uma luz aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver. Olha só. Tem uns buraquinhos aqui que parece aqueles buraquinhos de colocar em base. Eu não sei, provavelmente, quer dizer, quase com certeza que esse carrinho aqui, ele é produzido na China, ele deve ser usado para alguma coleção, para alguma marca, e essa empresa aqui tem o nome CKS. A empresa que está aqui o nome, ó. Essa empresa deve ter comprado sem marca, porque embaixo ele não tem marca nenhuma. Tem nada. Marca nenhuma aqui. Tem alguns detalhes. Ele é até legal, esses detalhes. É legal, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Não sei se dá pra ver. É parafuso. Por que é legal? Porque você não precisa de uma furadeira para tirar ele, para se você for customizar. Então, o que é legal esses carrinhos? Apesar que esse daqui, não, eu acho que dá dó customizar, que ele tá perfeito. Só se brincar bastante com ele estragar e enferrujar, aí é legal customizar. Mas ele é de ferro mesmo, igual Hot Wheels. Aqui embaixo dele é plástico. As rodinhas, nossa, super soltas. A qualidade dele tá super boa. Super boa. Ele tá bem pintado. Ele é um carrinho, ó, que ele tá bem pintado. As rodas tá com detalhe, tá um pouco, tem umas partes ali que tá meio borrada, mas no geral ele tá bem pintadinho. Ele tem o em plástico aqui o vidro, né, o para-brisa,
Já essa janela lateral, ó, ele já é pintado. E aqui nas portas dos dois lados, eles colocaram isso daqui, eu acho que é como se fosse uma entrada de ar, deve ir pro motor, porque como é uma Kombi customizada, né, para correr, eles pensaram nisso aí, porque tem aerofólio, tudo. Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês, ó. Traseira dele. Meu, gostei muito desse carrinho aqui. R$ 10. Sabe quanto tá o Hot Wheels hoje, 2025? A gente tá em novembro, 20 de novembro de 2025. R$ 20 um Hot Wheels. E esse aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse Hot Wheels que eu não abri ainda. Ó, mesmo tamanho. Deixa eu pegar a luz aqui. Quase o mesmo tamanho deles. Bom, galera, não sei. Eu paguei R$ 10, paguei contente. Ele tem alguns detalhes aqui. Essa parte aqui ele tá meio aberto. Eu acho que é a junção de fechar o carrinho, né? Na hora da forma. Tem algumas partes aqui que ele tá meio, que você vê assim, parece que tá meio aberto. Mas enfim, no geral, e a pintura super bem feita. Super bem feita aqui. É um ou outro borradinho que a Hot Wheels tem também. Gostei muito desse aqui, hein? Pessoal, olha só, super carros de metal. CKS é a marca. Recomendo. Se você achar por aí, pode comprar sem medo, porque, meu, perfeito. Vamos abrir agora esse daqui, ó. Fusquinha. Se tem a perua. Pessoal, para quem gosta de Fusquinha, eu fiz uma live aí abrindo um Fusca da Playmobil. Quem lembra de Playmobil aí? Um Fusca azul da Playmobil. Nossa, perfeito. Eu preciso depois fazer um vídeo só sobre esse Fusca aí, porque eu fiz um box ao vivo, né? Do Fusca. E, meu, lindo da Playmobil. Muito bem feito. Ele é licenciado pela Volkswagen. Então a Playmobil só fez com aval da Volkswagen. Ele é perfeito. Esse aqui já está escrito China embaixo. E ele tem a mesma forma da perua, mas não tem os buraquinhos. Vou mostrar para vocês. Ó, ele vem escrito China. Tem esses lugares para ter o buraquinho igual da perua. A perua tem realmente o buraquinho. Já aqui, ó, não tem. Então, eu acho que alguma outra marca deve comprar esses carrinhos e colocar uma base, né? Para vender mais caro, ficar mais apresentável. Muito bonitinho também. Muito bonitinho. Ele tem vidro todo. Em todo ele tem vidro. Ó. Todo ele tem vidro. A roda é diferente da perua. Isso é legal. Porque muitas vezes você compra aí um carrinho um pouco mais caro e a roda é tudo igual. Esse aqui, a roda, ela é parecida, mas já tem um detalhe aqui, né? Da cor. A Silvia, bom, vou indo. Deixa eu ver aqui. A pizza com as visitas. Ótima live, adorei seu canal. Silvia, muito obrigado. Você ter se inscrevido. Boa pizza. E se sobrar, depois você me chama, tá? Se for aqui de São Paulo, você me chama que eu tô com fome. Daqui a pouco eu vou dar uma saída também para pegar um rango aí. Então, Silvana, eu paguei mesmo. É barato. Beijos, obrigado. Até a próxima. E mande mensagem aí. Ó, de Presidente Prudente. Entra aí, espero que você tenha se inscrito no canal. A gente vai se falando aí, tá, Silvana? Beijão. Bom, pessoal, esse aqui. Olha. Tchau, tchau, Silvana. Esse Fusca aqui, muito bem feito também. Detalhe. Tem os detalhes aqui de escapamento dos dois lados. Vou mostrar para vocês, ó, a pintura.
eu tô achando a pintura muito bem feita. Ela é muito bem feita. Você não tem rebarba, ela não é áspera, não é fosca, é super lisinha. Olha os detalhes aqui, ó, da lanterna, da placa. Isso daqui dá para você pegar uma caneta, aquelas canetas de caneta gel, e fazer os detalhes aqui também, dar uma customizada pequena, pegar, pintar de vermelho, pintar até de prata aqui o farol, fica bacana. Apesar que do jeito que ele tá, não tem, precisa mudar muita coisa não. Agora, por que esse ZQ aqui? Bom, os dois têm esse ZQ aqui, que deve ser a marca original lá da China, né? E a empresa que trouxe aqui, a empresa de Santa Catarina que trouxe eles, colocaram outra marca, mas depois a gente pode jogar um Google Lens, agora não dá, né, que eu tô usando o celular para gravar, mas com o Google Lens dá pra gente descobrir o que empresa que faz, né? Esses aqui. Esses diecast. Agora, galera, chegou a hora de mostrar a Big Frota. Então aí pra galera mais 40 vai começar a chorar aí, porque deixa eu empurrar um pouquinho para cá. Não, acho que pode deixar aqui por enquanto. Esses aqui são os Big Frota. Então, continua o mesmo nome Big Frota, o mesmo nome da Gulliver. Vocês podem procurar aí no Mercado Livre, que vocês não encontram pelo valor que eu comprei ele, que foi R$2. Tem aqui de R$2, de R$4, que vem dois, ó. Eles não passam de R$8. Aí eu já comprei para coleção o caminhão do lixeiro aqui, o guincho, a escavadeira, aquele trator que faz planagem, né? Terraplanagem, o rolo compressor, tudo da Big Frota Gulliver. Só que esses aqui, ao contrário da Fazendinha, dos outros bonecos que tem ali, eles não têm aquele símbolo da Gulliver. Então a empresa pegou a forma de fazer e não deixou o símbolo da Gulliver. Tem outro aqui? Não tem. Pois eu vou mostrar para vocês aqui outros da Gulliver Fórmula 1. Então, deixa eu abrir um aqui. Vou abrir qual? Esse daqui, que todo mundo, os mais 40 já conhece, né? Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, mas é igual o da minha infância, da década de 80. Meus pais compravam isso daqui na feira para mim. O que está diferente aqui da Gulliver? A roda. A roda, ela não é vazada. O da Gulliver, dá para ver os raiozinhos, era uma roda vazada. Esse aqui não é. O restante, tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Assim, tem algumas rebarbas que dá para você tirar com estilete, tudo. Realmente ele não tem o símbolo da Gulliver. Depois vocês dão uma olhadinha. Agora não, que vocês estão na live, mas depois vocês dão uma olhadinha aí para vocês ver o quanto que custam desse aí no Mercado Livre. Então, eu comprei esses aqui. Nossa, que saudade, hein? Eu achei que nunca mais ia ver esses carrinhos aqui. Aí eu tava lá nessa loja do Brás, achei. Rico dos detalhes. Olha lá, tipo, se bobear tem mais detalhe que o Hot Wheels. Dependendo do Hot Wheels tem mais detalhe. Nossa, vocês estão falando aí, nossa, esse cara é hater do Hot Wheels? Nada, tem um monte de Hot Wheels. Tem um monte de vídeo aí do Hot Wheels também no canal. Eu adoro Hot Wheels. Só não tô entendendo por que tem esse valor de R$20, enquanto esse daqui, esse Fusca, essa perua, super lindos, de metal, paguei R$10. Fora que
Matchbox, Maisto, dá para encontrar por 4. Tem outros vídeos aí. Ah, e tem outras marcas também. Eu vou fazer uns vídeos aí de outras marcas aí que eu não. Realmente, eu falei para vocês, eu não entendo muito de Hot Wheels, de miniatura. Só que nessa procura, comecei a ver por que tem aquela marca, aquela empresa, um monte de marca famosa tem por aí com um carrinho baratinho de R$ 5, R$ 10, que eu não sabia. Para mim era só Hot Wheels. Mas enfim, deixa eu continuar aqui com a Big Frota. Então, pessoal, daqui é um banco, tá? Não é uma mesa não, parece uma mesa, né? Vou deixar esses aqui por último, que esses aqui é o que eu já acabei de abrir. Então, é muito parecido. Ó, tem movimento. Eles são carrinho de plástico. Não é carrinho de metal para quem não conhece. Mas assim, eles têm uma certa articulação. É super legal para brincar. Eu, quando era criança, adorava esses carrinhos aqui. Realmente tinha uma frota. E é legal, porque dá para você brincar na terra. Hoje, a maioria mora em apartamento. Mas você brincava na terra, passava uma água, lavou, tá novo. Zeradão. Deixa eu abrir o outro aqui também. Galera, cuidado com o estilete aí, hein? Quem tiver. Eu já tô acostumado a mexer. Esse daqui é legal. Porque ele tem um mecanismo que, ó. Se ligar, garoto. Então, ele roda aqui para pegar a terra, se liga no mecanismo. Hot Wheels tem isso? Lembrando que eu não sou hater do Hot Wheels, mas, galera, olha só o nível. Carrinho de plástico, hein? Super caro, R$ 4. Paguei R$ 4. Lembrando, a gente está em 20 de novembro de 2025. Paguei R$ 4 nesse aqui. Olha só, o que mais temos aqui? O rolo compressor. Olha o rolo compressor. Esse daqui já não tem muito movimento, mas as rodinhas giram. Aqui, depois eu vou mostrar para vocês o que eu achei lá que cabe aqui dentro, hein? Mais um Big Frota. Opa, deixa eu deixar esses dois aqui também, né? Tem mais, hein? E assim, como eu falei para vocês, eu adoro trator, caminhão, ônibus. Aí quando eu vi esses Big Frota de novo, esse aqui também, ó. Tem um mecanismo. Eu nem lembrava. Tô vendo agora, hein, pessoal? Tem um mecanismo aqui, ó, de puxar. Olha só, de você pegar a terra, colocar. Só faltou um caminhãozinho. E tem um caminhãozinho desse Big Frota, só não tinha lá na loja. Eu não encontrei. Mas eu vou na caça, hein? Meu, e olha só, tem um banco, tem um volante. É aquilo que eu falei, ó, o pneu, a roda, né? A roda não é vazada, não é igual a Big Frota que a Gulliver lançou, mas o resto é todo igual. Dá aqui, ó, dá para você pegar um guincho, eu tenho um guincho Hot Wheels aí, dá para pegar ele, guinchar ele. Ah, olha o Leandro. Eu sou... Ai, cadê? Dá para ver aqui? Eu sou apaixonado por ônibus de rodoviária. Nossa, eu adoro também. Eu tenho muito ônibus aí que é da Hot Wheels, né? Outras empresas às vezes lançam ônibus, eu vejo o ônibus, eu já compro também. Eu queria muito comprar aqueles ônibus maiores, de plástico. Nessa loja que eu fui, tinha um monte. E tinha uns lá que dava até para customizar, sabe? Tirar, recortar para pegar, abrir a porta, tudo. Eu gosto daqueles de controle remoto também, ônibus. Acho da hora. Só que eu moro em apartamento, não tenho muito espaço aqui. Onde que eu vou guardar todos esses ônibus? Não dá, mas eu tinha muita vontade de ter. Eu adoro aqueles Cometa, Breda, aqueles de marca de empresa mesmo, que os caras vendem. Aqueles de ferro, pequenininho, tinha uns de ferro, que aí você puxava para trás, né, com fricção, ele andava, adorava aqueles lá também. Eu tinha.
Provavelmente devo ter dado para algum sobrinho, alguma criança foi em casa, acabei é, doando, né? Isso daí. Então, galera, para quem então é aí os mais 40, eu vou abrir o último Big Frota aqui, que é um maior de todos aqui. Pena que eu não encontrei o caminhão. E esse Big Frota aqui, Leandro, não tem ônibus. Uma pena. Devia ter ônibus dele também. O Leandro falou que fez uma prateleira. Meu, preciso tomar vergonha na cara e fazer a prateleira. Preciso fazer a prateleira pro Hot Wheels e para esses carrinhos, né? Meu, pegando aqui, é pesadinho esses carrinhos aqui. Não sei se você tava desde o início aí, Leandro, ó, R$ 10. E essa loja que eu fui, lá no Brás, cheio de carrinho, cheio de ônibus lá. Quem sabe depois aí, sobrar um dinheirinho, eu vou pegar um ônibus daquele lá que eu vi, grandão. Aí eu vou ver onde que eu ponho. Eu vou tirar o sofá da sala e coloco um ônibus. Não tem problema nenhum. Ó, esses aqui, Leandro, tudo R$ 4. Tudo R$ 4, o Big Frota. Eu não sei a sua idade, mas se você for um mais 40, uns 30 e pouco aí, eu acho que você vai lembrar da Big Frota da Gulliver. E esses aqui, Leandro, tem carrinho que eu paguei, de carrinho de ferro, de umas marcas aí, que eu quero fazer um vídeo comparando. Já te falei que aqui no canal tem um vídeo que eu comparo algumas marcas. Mas eu achei outras que o carrinho de ferro, super detalhado, bonitinho, encontrei por R$ 5. R$ 5 o carrinho de ferro e o Hot Wheels 20. Se você pegar 5 Hot Wheels, já é 100 conto, meu. Pô, não dá, né? Então, esses aqui eu encontrei barato. Outros que eu encontrei da Gulliver também, que é essa marca que pegou, que é a Toys. Não tô falando mal, mas, meu, eu agradeço essa marca de ter pego, essa Met Toys. Esses Fórmula 1 aqui. Esses aqui já aparece o símbolo da Gulliver. Então é aquele esquema lá que eu falei para vocês. Não sei como que foi o acordo da Gulliver com essa marca. Essa é uma marca de Mariporã. Fica aqui no interior de São Paulo. Fica umas, o que acho que 2 horinhas da capital. Não sei se é isso aí. É isso mesmo, Leandro. R$ 4. Eu comprei no Brás. Eu comprei lá numa loja no Brás. Esses carrinhos aqui. E na hora que eu tava passando no caixa, encontrei esses aqui por R$ 10. Mas loja americana. Loja americana tem os carrinhos lá de ferro barato. Eu não sei onde que você é, Leandro. Depois você coloca aí. Porque eu não sei se na sua cidade tem a Daiso. A Daiso é uma loja de produtos japoneses que vende quase tudo o mesmo preço. Tem um monte de coisa lá, assim, que às vezes você fala, pô, pra que eu vou querer isso? Mas você vai lá e compra. Um monte de coisa legal que tem lá. E na Daiso eu encontrei carrinho de ferro lá também, deles. Eu olhei no site agora, não tem mais no site. Eu me arrependo, eu fui lá e eu comprei só um carrinho para ver como que era. Ainda não abri ele. Pretendo fazer tudo um unbox aqui no canal. Mas paguei R$ 5 no carrinho de ferro também. Então acho que é só a Hot Wheels mesmo que tá com essa ideia aí de vender os carrinhos por R$ 20. Sendo que a Matchbox, os carrinhos têm muito mais detalhe. Eu comprei um carrinho de bombeiro. Eu não consigo pegar agora aqui que eu tô sentado no chão. Se eu levantar aqui, posso derrubar alguma coisa. Mas tem um vídeo aí que eu comparo. O carrinho de bombeiro cheio de detalhe, as cores, muito bem feito. Meu, paguei R$ 5 no carrinho. Tá louco. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esses Fórmula 1 aqui, na verdade, são vários carros de corrida. É Fórmula Indy, Fórmula 1. Mesmo sendo de plástico, esses carrinhos aqui, você consegue dar uma customizada. Ó, o Leandro tá falando que é de Campinas. Aí em Campinas deve ter a Daiso. Bom, loja Americanas tem. Então na loja americana você garimpando
Você consegue achar aquela marca Pio Toys, é alguma coisa assim, é uma marca italiana. Muita gente não sabe, mas é uma marca super famosa. Politoys. Acho que Polisteel, Polistoys, alguma coisa assim. É uma marca italiana e ela vende os carrinhos por R$ 5. Carrinho de ferro, super cheio de detalhe também. E muita gente não sabe que é uma marca super famosa italiana. Eu acho que não vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse triângulo aqui. Ah, pronto. Esse triângulo é o triângulo da Gulliver. Só que ele tá meio derretido, ele não tá. Parece que tá meio raspado, não sei o que aconteceu. Então, essa empresa aqui de Mariporã, que fica aqui perto, fez alguma coisa com a Gulliver, pegou as formas deles e fez esses brinquedos aqui. Tudo que a Gulliver eu acho que não faz mais, ela tá fazendo. E isso daqui também, acho que foi R$ 2 o pacotinho com um monte de Fórmula 1. Deixa eu tirar daqui, tirar a Big Frota, colocar aqui no fundo, mostrar para vocês. Então são vários tipos de carro de corrida de plástico. Isso daqui geralmente, antigamente a gente comprava para aniversário, para lembrancinha. Esse daqui é aqueles Gran Turismo. Acho que é as corridas de Gran Turismo. E assim, tudo made in Brasil. Não sei se dá para ver. Tudo made in Brasil. Tudo feito aqui em Mariporã. Carrinhos de plástico assim, ó. Você não dá nada. Mas para você começar uma coleção, é super bonito isso daqui, ó. Se você colocar numa prateleira bem montada, colocar uma luz, pô, meu, fica da hora esses carrinhos. E esses carrinhos aqui, se você comprar uma tinta, dá para deixar customizado que eles vão parecer carrinho de ferro. Dá para você deixar do jeito que ele é, o real. Então, esses carrinhos aqui também eu comprei, eu paguei acho que R$ 2 na cartelinha deles. Outra coisa, pessoal, a gente tá o quê? Já tô com 1 hora de live, vou mostrar rapidinho. Outra coisa da Gulliver plus mais 40, que é esse daqui, ó. Esses bichinhos de zoológico. Eu tive muito isso daqui na minha infância, quando era criança. Eu achei também nessa loja lá no Brás. Meu, gostava muito desse gorila. Acho que o que eu mais gostava era esse gorila aqui. E comprei zoológico, comprei fazenda. Ó, esse daqui tem um monte de porquinho. Dá pra ver direito. Eu já vou abrir esse pacote, dá pra ver melhor. Tem um monte de porquinho. Esse porquinho tem o símbolo da Gulliver também. Então, essa marca aqui, realmente, pegou um monte de forma da Gulliver. Acho que a Gulliver deve ter ficado com alguns outros brinquedos e com a SOS Comando, que é esse daqui, né, ó. Ainda tem esse daqui é original da SOS Comando. Então acho que a Gulliver tá fazendo o SOS Comando e esses aqui passou para essa empresa. Aí, olha só que eu achei lá também. Bichinhos de zoológico pequenininhos. Deixa eu colocar o Hot Wheels aqui, ó, para você ver o tamanho. Ele é bem pequenininho. Aí outra coisa que eu achei foi esses robôs. Eu achei que até que era soldadinho, mas é robô. Esse robô aqui é legal, que é quase do tamanho do Hot Wheels. Deixa eu abrir eles aqui também. E assim, tudo R$ 3, R$ 4. Isso daqui é legal para você montar cenário. Então, ó, é um monte de robozinho. Desculpa aí, galera. Deixa eu tomar um pouco de água. Tô 1 hora já falando. Faz tempo que eu não falo tanto assim. Olha só.
Não sei se dá para ver os detalhes. Eles têm muito detalhes. Não sei como que esses caras fazem esses brinquedos tão pequenininhos. Deixa eu colocar perto aqui, ó. Ó, para vocês verem o tamanho. Muito louco isso daqui. Ele é cheio de detalhe. Paguei dois, acho que foi, eu falei 4, mas não foi 4 não. Foi R$ 2 nesses bonequinhos aqui. Eles são meio repetidos? São meio repetidos. Mas é outros também que dá para você pegar, pintar e fazer cenário. Tem uns aqui, ó, que tá sentado. Então provavelmente ele tinha uma moto, ou ele tinha. Eu tava vendo aqui, dentro desse trator aqui não dá. Mas dependendo do carrinho, dá para colocar ele sentado, sim. Então, eu acho que vem 3 de cada. Aí tem um aqui, ó, esse, quer dizer, esse daqui é diferente. Esse daqui, ó, ele tá sentado para colocar em um carro. Já esse com a perna aberta aqui deve ser para colocar em uma moto. Agora, para você achar desse tamanho, acho que Hot Wheels, né? Eu falo Hot Wheels assim, mas é no geral. Dá para Maisto, Burago, todas essas marcas aí. Aí paguei na cartelinha desses. Ó, realmente, ó, ele tá de capacete. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui. Olha só. Dá para ver? Mais ou menos, né? Mas enfim, ele tá de capacete. Por isso que é legal os vídeos que tem no canal aí, que aí eu viro a câmera do celular, dá para ver mais os detalhes. Do jeito que tá o celular assim, fica meio complicado. Que mais que eu comprei? É tão barato que eu acabei comprando 2 cartelas, só desses aqui. Que mais que eu comprei? Continuando a Fazenda, eu comprei porque quando eu era pequeno, tinha esses bonequinhos de Fazenda, eu não tinha esses aqui, ó, pessoas. Só vinha os animais. Aí acabei pegando pessoas, né? Enfim. Então, esses aqui, ó, tudo isso eu comprei na mesma loja, lá no Brás. Eu vou tirar aqui alguns, vou deixar aqui só um de cada, por exemplo, mais ou menos. É que esses aqui eu achei muito da hora. Esse Fusca e essa perua aqui realmente tá de parabéns a marca que fez, porque olha, tá da hora. Agora, o que eu quero abrir também é esse daqui, ó. Esse daqui eu achei muito legal. E a caixa dele, muito bem trabalhada. Diferente do outro que eu tenho vídeo aí. Que eu falo Dia Joe de R$ 10, porque ele parece um Dia Joe. Igual esse daqui. Mas a caixa dele é muito bem trabalhada também. Então, ele... Então, assim, gente, não precisa gastar muito. Esse daqui foi R$ 40. Ele foi um pouco mais caro que aquele outro. O outro que eu comprei lá eu paguei 10, né? Eu paguei R$ 10. Esse aqui foi R$ 40. Nem abri ele ainda. É uma empresa... é feito na China também. E a empresa que trouxe é a empresa lá também de Itajaí, Santa Catarina. Então a maioria dos brinquedos que a gente recebe aqui em São Paulo, aí em Campinas, vem, eu acho que de Itajaí. Eu acho que tem um porto lá, né, no sul. Então eu acho que as coisas da China já vai lá pro porto, pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e de lá as lojas vão distribuindo aí no Brasilzão, né? Vamos abrir ele aqui. Pessoal, já já eu encerro essa live aí também, para não ficar muito tarde aí pra gente. Muita gente trabalha amanhã, né? Eu emendei. Consegui emendar. Só que amanhã eu vou no centro, porque eu tô com um projeto novo aí no canal. E eu preciso ir no centro para fazer. Nossa, eu abri aqui, rasgou. Tava colado, acho que não era para tirar ali. Tô abrindo aqui.
Então aqui é a caixa dele, fazendo um box ao vivo aí desse bonequinho. Tem algumas informações aqui, ó. Aqui tem várias línguas, aqui tá a informação em português. Então, Leandro, amanhã eu não pensei em fazer live. Essa aqui é a terceira live do canal. Eu comecei a fazer live. O canal, deixa eu te falar, ele tem 3 meses. Você pode ver que tem pouca gente inscrita, tudo. Então o canal tem 3 meses. Essa é a terceira live. Eu tô tentando, eu faço mais vídeos gravado, né? De unboxing, mostrando Hot Wheels, bonequinho em detalhe. Depois você dá uma olhada aí no canal. Não sai agora, hein? Fica na live aí. Mas depois você dá uma olhada no canal para você ver os estilos de vídeo aí que eu faço. Aí de vez em quando eu tô fazendo live, né? Mas aí, se inscreve no canal, deixa aquele joinha aí, que é muito importante, assim, ainda mais pra gente que é canal pequeno. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, eu vou começar tirando isso daqui de arma, porque muita gente compra esse tipo de bonequinho. Nossa, ele tem um plástico aqui atrás, diferente, ó, ele tem um plástico aqui atrás, o restante tá com aquele elástico de borrachinha, super fácil. Eu vim até com um alicate de corte aqui para tirar, mas não é necessário não. Então, tem muita gente que compra esse tipo de bonequinho para customizar, né? G.I. Joe. Olha só, um monte de arminha. Vem um monte de arminha. E ele serve para tudo quanto é bonequinho. Dá para você pintar também, né? Aqui, o jeito de tirar mais fácil é com estilete, né? Eu não vou tirar aqui, que eu vou deixar depois para fazer no vídeo, cair para vocês poderem ver todo esse... aqui já é um plástico. Deixa eu ver, dá para tirar com estilete também as costas. Vou tirar esse barco. Olha só. Caramba, cheio de detalhe. Embaixo não tem muito detalhe. Embaixo não tem muita coisa. Mas aqui em cima, cheio do detalhe. Vamos ver o que tem os remos. Aqui levanta. Opa. E assim, galera, eu não tenho G.I. Joe. Precisa comprar um G.I. Joe. Ô, Hasbro, manda um G.I. Joe pra gente aí. Deixa eu ver aqui o SOS Comando se serve. Serve. Serve um SOS Comando aqui, ó, certinho. Então, se serve o SOS Comando, um G.I. Joe clássico, cabe também. Então, lembrando que eu paguei R$40 nesse, é um pouquinho mais caro, por causa dos veículos. Por causa desses veículos aqui, tá muito fácil de tirar, hein? Só porque eu falei. Olha o que ele tem embaixo, que tá grudado. Tem uma base aqui. Será que eu tenho que puxar? Olha só como que ele veio na caixa. Ele veio uma peça aqui, ó, que ele veio encaixado aqui embaixo. Legal, né? Bom que não solta. E ninguém pega também. Não tem o perigo de pegar. Esse helicóptero aqui eu achei legal, hein? Meu, se você for comprar isso aqui um G.I. Joe, você vai pagar 150 pau, R$200 em um helicóptero desse aqui pro seu G.I. Joe. Com R$40, você, ó, olha que louco isso daqui. Um gancho de salvamento. Ele sai. Meu, muito louco. Vamos ver se cabe aqui o SOS Comando. Coube. É claro que ele vai cair, vai decepar a cabeça aqui, né? Mas o G.I. Joe, esse SOS Comando, ele é um pouquinho maior. Mas o G.I. Joe, ele cabe aqui sim. Nossa, gostei. Muito bem feito. Cheio de detalhes também. Dá pra ver, ó.
muito detalhado. Ah, gostei, hein? Por R$ 40? Tá bom, pô. R$ 40. Agora, vamos ver essa base sentinela, que é. Eu não vou colocar aqui em cima, pessoal, porque aqui, o que eu tô mostrando pra vocês, aqui não é uma mesa. É um banco de sentar. Ah, ele é um cenário, né? Olha só. A arma aqui é muito bem feita, só que olha só o que tem atrás. Tcharam! Vaziozão. Não tem nada, mas é legal, né? Dá pra você montar um cenário também. Radar, tem uma câmera. Gostei. Ó, o Leandro também gostou. Da hora, né, Leandro? Achei da hora. Agora, por último, não mais importante. Nossa, esse aqui, ele vem numa base meio estranha, o boneco. Ele veio colado. Olha só isso. Deixa eu pôr aqui para não fazer zona. Ele veio colado nessa base. Essa base aqui, ó, tem um pino. Eu sou adulto aqui, eu consigo tirar, né? Fácil. Criança consegue tirar, não. Agora vamos ver o boneco. Bom, ele tá bem detalhado. Ele não tem rebarba. Isso já é um ponto positivo. Eu odeio uns brinquedos que vem com rebarba. Rapaz, ele tem um parafuso. Isso é legal. Sempre eu gosto do brinquedo com parafuso. Porque na hora de você customizar, melhor coisa. Esses que tem parafuso. Mais fácil de desmontar. Ele tem articulação na cabeça. Braço, somente aqui, ó, no braço. Ele não tem articulação no cotovelo. Mão também não tem articulação e tem articulação na perna. Vamos ver como que ele fica no helicóptero. Se ele ele, como ele não tem articulação no joelho, ele não consegue dobrar para entrar no helicóptero. Aí se o helicóptero for rodar aqui, vai descer para a cabeça do cidadão, né? Enfim, mas assim, dá para servir como cenário também. Colocar isso aqui como cenário, tá tranquilo. No barco, ele já fica melhor. Indy Luca, boa noite, Indy, entrou aí. Quem mais? Tem mais alguém aí? Só dá um joinha aí, pessoal, dá um alô que eu falo com vocês. Quem é que disse um oi aí? Ah, Indy Luca Serralta. Indy Luca Serralta. E aí, beleza? Você que chegou agora, depois você vê do início aí, a gente já mostrou um monte de brinquedo aqui colecionáveis. Carrinho de ferro, de plástico. Tô mostrando uma compra aqui que eu comprei, que eu fiz aqui no Brás, em São Paulo. Bom, então é isso, daqui é a embalagem. Ainda vou mostrar para vocês 2 Hot Wheels que eu comprei também lá, que foi o mais caro, assim, quer dizer, tirando esse daqui, que vem com um monte de coisa, né? Deixa eu colocar aqui, arminha, um monte de arminha. Então, tirando esse daqui que veio com um monte de coisa, o mais caro que eu comprei lá foi o Hot Wheels, né? Porque esses carrinhos de ferro aqui foi R$ 10. Esses R$ 4. Os bonequinhos, a fazenda, tudo, o robozinho, tudo R$ 2 a cartela. Então, o Hot Wheels foi o mais caro. Galera, vou tirar esses aqui, porque senão eu vou derrubar tudo. Vou colocar aqui de canto. Colocar aqui atrás. Eu vou abrir esse primeiro aqui. Porque o Leandro gosta de ônibus, eu também adoro ônibus e eu achei super diferente esse daqui. Esse é um ônibus Hot Wheels que eu não tinha. Ele é todo grafitado. Tem uma bicicleta, ó. Na frente dele. Na frente dele tem uma bicicleta. Opa, tá aqui é as costas. A frente dele tem uma bicicleta.
O Leandro tá falando que a Kombi e o Fusca por R$ 10 tá barato e aqui em Campinas é caro. Mas então, Leandro, você tem que achar uma loja. Deve ter aí Armarinhos Fernando. Dá uma olhada se tem Armarinhos Fernando. Deve ter um centro aí em Campinas que tem umas lojas com os nomes bem genéricos, assim, uns nomes que não é muito conhecido, que vende brinquedo. Entra nessas lojas para garimpar. Nessas lojas aí que tem coisa boa. Foi assim que eu encontrei essa loja com esses carrinhos aqui. Meu, eu gostei muito desse Fusca e dessa perua. Deixa eu abrir esse Hot Wheels. Galera, Hot Wheels eu não vou mostrar a embalagem porque eu acho que todo mundo conhece aí Hot Wheels, né? Leandro falou que gosta também. Deixa eu abrir aqui, que eu quero manter essa embalagem intacta. Então eu uso o estilete para abrir, deixar ela meio intacta. Vou vender de novo? Não vou vender. Faz tempo que eu não vendo nada assim. Mas eu gosto de ter a embalagem e é legal guardar eles na embalagem assim. Pelo menos, como eu não tenho uma prateleira ainda, é bom que aí não tira, não dá poeira nem nada. Diferente esse ônibus. Diferente, hein? Ele é rebaixado. Ele é meio transparente. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Dá pra ver aí? Tá legal a iluminação? Então, a roda é rebaixada. Tudo isso daqui é a lateral do ônibus. E o ônibus, ele não tem janela. Ele é meio estranho no início, assim, mas depois você vai acostumando. Em cima já parece um ônibus de verdade. Aqui, ó, é uma parte de plástico transparente. O mesmo plástico transparente que tá aqui é o plástico da janela. Então, Leandro, parece um ônibus trailer, né? Pode crer. Ah, você gosta de trailer também? Ah, eu acho que eu não tenho nenhum trailer aqui guardado. Não tenho nenhum trailer. É difícil achar trailer motorhome. O Leandro colocou ali. Eu realmente não tenho nenhum. Meu, muito diferente esse daqui. Colocando a luz em cima, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Dá para ver dentro, porque aqui em cima é transparente, é o mesmo plástico da janela. Aí dá para ver. Lá dentro é cheio de detalhe, é cheio de banco. Como fala, tem o volante aqui. Caramba, cheio de detalhe. E olha que ele tem na frente, uma bicicleta. Dá para ver? Acho que dá para ver, né? Então, tem uma bicicleta. Por isso que eu achei legal esse daqui. Aqui atrás já é o motor. Deixar um pouco mais. Mano, essa bike aqui, sei lá. Eu acho que é aquilo que você falou, Leandro. É uma motorhome, né? Porque ele tá adaptado. Depois eu tenho que ver com uma lente assim, mas ele é legal se desse para abrir ele. Não dá para abrir, mas tá cheio de banco e cheio de banco lá dentro. Ele não tá assim, não é uma não tem cozinha, não tem uma coisa de motorhome, tá cheio de banco lá. Vai ver que é um Hot Wheels para levar a galera. E eu achei super fundo aqui, ó. O parafuso, tem um parafuso aqui, não é um parafuso, é um rebite. Esse daqui, ao contrário desses aqui, se você for customizar, for abrir, esses aqui tem com uma chave de Phillips, chave de fenda, você tira. Esse daqui você tem que meter a furadeira para abrir. Outro Hot Wheels. Pode crer, motorhome esportivo. Vou abrir esse daqui agora. Eu gostei dele porque eu gostei muito da roda dele. E é um Jaguar. Não tenho nenhum Jaguar aí. Eu gosto muito de videogame. Eu gosto de videogame de carro.
Eu jogo muito Forza. E lá tem uns Jaguar. Depois eu vou ver se tem esse aqui. Aliás, eu tenho aquela McLaren Senna da Lego. McLaren Senna. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando sobre ele, porque eu fiz um vídeo do Camaro. Tá aí no canal também, o vídeo do Camaro. E que eu tive que comprar os dois juntos. Eu queria a McLaren Senna. Aí o cara só vendia a McLaren Senna se vendesse o Camaro. Aí acabei comprando os dois, mas não me arrependo não. E aí, Matheus, beleza aí? Seja bem-vindo. Esse daqui tá da hora. Mano, esse aqui tá bem feito. É assim, esse aqui vale os R$ 20. Pra quem tá chegando agora, o Leandro aí, que tá aí, já sabe. O Leandro gosta de PS4, ele tem o PS4 e PC. Eu tenho um Nintendo Switch, o 1, né? E o Xbox One. Eu tenho o Xbox One que eu jogo muito Forza. E agora o Forza foi pro PlayStation. Quando der, eu vou comprar um PlayStation, sei lá, 5, 6. Porque o Forza já tá neles, nem vou comprar mais Xbox. O Xbox, putz, já era, né, mano? Esse Jaguar aqui, meu, esse carrinho tá muito detalhe. Eu tenho uns Hot Wheels aí, eu olho pra cá, porque aqui tem um guarda-roupa. E esse guarda-roupa que fica os carrinhos, os bonequinhos. E eu tenho Hot Wheels maiores, eu acho que é Super, né, que chama, que tem aqueles pneu de borracha. Esse aqui não é de borracha, mas é muito bonita a roda dele. Ele tem um detalhe aqui, o mesmo detalhe da janela, o plástico, ele vai até o fundo, até aqui o porta-mala. Mas ele é muito bonito esse carrinho. Cheio de detalhe. A janela é até a metade aberta. Aqui ele tem aquele parasol, né, que é um carro de corrida. Tem o parasol aqui, mas ele é muito bem trabalhado, esse Hot Wheels. Deixa eu mostrar a frente dele para vocês. A roda é muito bonita. Eu gosto dessas rodas assim. Vou mostrar aqui a traseira. A traseira dá para dar uma melhoradinha, dá para dar uma pintada aí nas lanternas e tal. O Leandro, você joga aqueles ônibus de... Como que fala? O Leandro tá falando que ele é PC gamer e ele joga ônibus rodoviária brasileira, de realidade. Eu já joguei aquele simulador, eu gosto de caminhão. Nossa, outro dia eu fui jogar, puta, é muito louco. Tem um amigo que ele tem volante, tem um monte de coisa. Eu acho da hora aquilo lá. Ó, os rebite. Não sei porquê, mas o rebite aqui de baixo é completamente diferente. Aqui é um rebite todo bonitinho, aqui já é um rebite meio zoado, sei lá. Então, ele não tem muito detalhe, é mais o nome aqui, né? Euro Truck Simulator. Puta, da hora esse daí. Da hora esse jogo. Gosto também. Ô, Leandro, você podia fazer um canal na Twitch e mostrar esses jogos assim. Eu acho que dá bastante visualização, não dá não? Eu já tentei uma vez, dá bastante visualização, viu? Eu tenho um canal na Twitch lá, eu preciso reativar ele também. Meu, gostei muito desse carrinho. Esse carrinho aqui é assim. O Fusca, eu nem falei pra vocês, o Fusca, a janela dele é amarela. O Jaguar aqui, a janela é azul e o ônibus verde. Já a perua é transparente. Olha o Hot Wheels perto aqui, desses aqui não perde nada, né? Esses aqui não perde nada, né? Pro Hot Wheels. Para quem chegou agora, ó, R$ 10 e o Hot Wheels 20. E esses aqui para os mais 40, sempre lembrando, né, que é um da Gulliver, é o Big Frota, R$ 4. O Leandro pensou em fazer as lives de jogo e comprar câmera. Meu, nem precisa comprar câmera. Quer dizer, precisa compra uma câmera baratinha, uma webcam,
né? Que aí já dá para começar. Eu ia falar, não, filma com celular, mas para fazer streaming não dá, né? Aí você tem que ter uma câmera mesmo. Mas compra uma câmera baratinha, não precisa uma câmera tão boa assim. É, sabe o que é legal nos streaming? É o som. O som você tem que ter um som bom. Senão o cara, a galera fica irritada. Você tendo um som legal, a imagem, conforme você vai melhorando o seu canal, você entrar com um dinheirinho, aí você investe, né, nisso aí. Que nem o meu aqui, essa grana aqui, o canal é pequeno, não tem nem 500 inscritos ainda, tô muito longe de monetizar, então é o dinheirinho que eu pego assim do pagamento que eu vou comprando essas coisas aqui, né? Mas é isso. Galera, 1 hora e meia de live. Leandro, agradeço muito a sua presença. Agradeço a presença da Silvana, do Matheus, que tá aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dos principais. Ó, o Leandro tá em primeiro lugar, Leandro, valeu. Muito obrigado aqui, os principais fãs. A Silvana tá em terceiro. Rádio Louca em terceiro. Quer dizer, Silvana em segundo. Rádio Louca em terceiro. O Júlio César. E aí, Júlio, beleza? O Júlio tá em quarto. Matheus em quinto. E Indy Luca em sexto. Quero agradecer essa galera. O restante também. Valeu, Leandro. E é muito louco, porque eu começo a live e não tem ninguém. Eu fico falando aqui, realmente não tinha ninguém. Aí vai entrando uma galerinha, aí entrou o Leandro aí. Às vezes o Júlio entra, o Júlio já é um inscrito aí das antigas. Valeu, Júlio, você ter entrado aí também. Eu não vi mensagem sua aqui, Júlio. Não sei se você mandou. Acho que o Júlio não mandou mensagem, não conseguiu mandar. Mas muito obrigado aí pela participação de vocês terem acompanhado essa live. Espero ter gostado. Galera, você que está vendo a live agora gravada, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe aí com um amigo que gosta de colecionáveis e deixa aí no comentário aí se você quer ver um tipo de carrinho, um tipo de bonequinho, um daqueles que eu mostrei no início. Deixa eu ver aí. Não sei se a galera tá aí. Ó, o tamanho dessas crianças aqui comparado aos Hot Wheels, ó. Tudo gigante. Mostrei um pouco deles também. Depois eu pretendo fazer vídeo só deles, né? Igual que eu sempre faço no canal. Mas muito obrigado. E Leandro, valeu aí também mesmo a participação. Espero que você compareça aí nas outras lives também. Falou que nossa, você gosta de Playmobil? Leandro, depois você vê aí a outra live que eu mostro, eu faço um unboxing do Playmobil e é um Fusca. Meu, lindo Fusca, um Fusquinha azul, desse tamanho o Fusca, vem com 3 Playmobil e um monte de acessório. Ele vem com 52 peças, esse Playmobil. Depois você dá uma olhada que tá aí, beleza? Então, galera, muito obrigado. Bora lá que eu vou jantar agora, amanhã a galera trabalha e amanhã eu vou no centro que eu vou pegar um material para fazer uns vídeos aí que tem novidade, beleza? Então, valeu, muito obrigado, abraço a todos, valeu, Leandro, tchau, tchau, até a próxima. Falou!